professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Acre, com o 9º ano na aula Ideologias Religiosas, Estruturas Políticas e sua influência na sociedade. Então, é um tema bastante atual e que implica uma pesquisa e um fôlego para a gente poder compreender, entender, discutir e continuar discutindo, né? Ideologias religiosas e estruturas políticas. A relação entre a religião e a política. Como é isso? Como se dá essa relação na sociedade, não é? A discussão entre religião e política é atual. Tanto uma religião quanto a outra política ao longo da história, essa discussão está relacionada à ideologia e ao poder convivendo juntas no espaço social. Então, num certo sentido, às vezes, essa discussão se torna o quê? Disputa pelo poder. Ou, às vezes, até uma associação entre política e religião indevida. A gente vai ver por quê, não é? Então, é necessário indicar de modo bem claro qual é o campo da religião, campo de ação da política, qual é o campo, bem como definir a linha divisória entre elas, que não é tão simples, né? Não deve haver religião hegemônica. Olha aí, a gente quando estuda relação entre religiões, importância das religiões, ciência das religiões, o próprio ensino religioso, ele diz, não deve haver uma religião hegemônica. Muitas vezes, o poder político quer uma religião abrangente, de muitos adeptos. Por quê? Para troca de benefícios, para conseguir votos. E, às vezes, a gente fecha os olhos, né, porque a gente pertence a uma determinada religião que está em vantagem. Então, a gente fica caladinho, né? Ou então um partido que está tendo desvantagem porque uma religião entrou em cena e esquece que, numa outra vez, ele buscou vantagem da mesma maneira, buscando uma religião que era a religião da hora. Então, é muito difícil a gente disciplinar isso, mas é necessário. E a gente que vota, a gente deve ser crítico para que não haja uma religião hegemônica da qual o poder político se aproveita. Isso é uma manipulação. Esse poder é um poder despótico. O que é um poder despótico? O que é um déspota? O que é um poder dessa natureza? Ele quer ganhar de qualquer maneira. Não importa que seja desonesto, não importa que seja se vendendo, não importa que associação faça com que religião seja. As religiões que têm princípio ético devem ter uma postura profética. Tá? O que é uma postura profética? Neutra. A pessoa não vai se vender. As religiões devem ser, então, um referencial. Elas são política também, elas são cultura também, elas são uma fatia da sociedade também, mas elas têm que ter uma área de ação em apoio ao que os políticos fazem. Aliás, até membros das religiões devem estar na política, como estão na política, como também ateus devem estar na política, representando a sociedade no modo geral. Quer dizer, aquela pessoa ali, ele é um ateu, ele não tem religião. Então, ele não vai representar os religiosos? Claro que vai, porque o perfil político implica numa representação geral, não é? Então, vamos ver qual é o espaço da religião e qual é o espaço da política. Olha, o espaço da religião é uma escolha individual, restrita a um grupo. Agora, a participação política é coletiva. Então, os princípios de participação na política, eles não têm fronteiras. Todos devem participar por igual. Já o campo da religião é mais restrito, diz respeito só a ela. A religião pensa num poder espiritual. Cuidado, né? Às vezes a religião pensa que o poder espiritual dela tem que influenciar na sociedade, tem que mandar uma teocracia. A palavra teo no grego significa Deus. Então, a religião quer, ou o adepto quer que o seu Deus governe a sociedade. Não faz sentido isso, não é? Até aquela história da Guerra Santa, jihad islâmica, isso não faz sentido. Ninguém pode fazer uma guerra em nome do seu Deus contra os outros. Tá? Então, o poder espiritual governa a vida individual, governa o sentido, o corpo restrito de uma religião, mas não a sociedade. Na sociedade, o poder é o poder temporal, é o poder não religioso. O Estado é laico, rejeita as religiões? Não, acolhe todas, mas se governa por um poder temporal, democrático. Assim a gente aprendeu, né? A adesão à religião é voluntária. Já na política, o compromisso é legal. Eu não vou votar, não.
você vai ter sanções. Você tem que justificar seu voto. Senão, quando você for procurar um emprego, vão pedir logo a tua comprovação de voto. E se você não votou, você tem que dizer por que não votou. Eu, certa vez, eu não votei porque eu estava doente. Está lá comprovado. Eu tenho atestado. Eu tenho tudo justificado. Entendeu? Legalmente. O compromisso religioso é uma adesão, se a pessoa quiser. O compromisso político, não. É obrigatório, é legal, a gente atinge a maioridade. Tem uma hora também que a pessoa muito idosa já não precisa mais votar, mas tudo isso é legal, é jurídico, né? Olha, o discurso religioso é um, ou discurso político é outro. Agora, não pode haver uma inversão, né? O discurso político, num certo sentido, ser demagógico, enganar. Às vezes o discurso político torna-se demagógico prometendo a uma religião benefícios e aquela religião acaba aceitando essa relação, é promíscua, não é uma relação honesta, não é uma relação justa. E às vezes até, puxa vida, mas a religião não deve buscar na política apoio que não seja aberto, honesto, prestação de serviço, pronto, e não dinheiro, não essa troca indevida, não é? O líder da religião é o líder específico daquela religião. Já no aspecto político, ele é um líder que foi eleito, que foi escolhido pelo voto, ok? Ele é líder de todos, aquilo que eu já falei aqui. Um ateu está na política, ele não vai representar quem tem a religião, muito pelo contrário. O religioso está na política, ele não vai representar todos, todos. Existe uma norma preceitual na religião, na política, um código legal para todos, que é único. O código legal é para todos. A norma preceitual da religião é dela. E, aliás, a norma preceitual da religião não pode ir de encontro ao código legal, né? A religião é o espaço do sagrado e, na política, o espaço é laico, é o espaço de todos, que podem ou não ter religião, depende da vontade dele, ok? Agora, olha, aspectos negativos, né? Qual é o modo positivo e o modo negativo de interação entre religião e política? Tem aí 4 exemplos para a gente saber. Pode haver até outros, mas a gente destacou esse daí. Olha, uso transparente dos meios de comunicação. Então, a comunicação deve ser aberta. Demagogia é quando alguém diz uma coisa que ele está enganando você, ele promete e não vai fazer. Ele diz, mas ele não tem condições de fazer. Então, isso daí você tem que ter maturidade para entender. E há muitos líderes religiosos demagógicos. Há muita gente enganando, muita gente prometendo coisas que ele é incapaz de fazer. Em nome do Deus daquela religião, não é? Promete coisas que Deus não vai fazer, ou o Deus daquela religião não pode fazer. Enfim, isso existe demagogia também no discurso religioso, tanto quanto no discurso político. Você tem que ser crítico para aprender isso. Então, positivo é o uso transparente, franco, dos meios de comunicação. Aspecto negativo é o uso demagógico dos meios de comunicação. Aspecto positivo, os religiosos ou não religiosos devem estar na política. Não, então a pessoa é religiosa, ele não vai se envolver com a política. Vai! Mas envolva-se de maneira certa, de maneira correta. Não para obter benefícios escusos, indevidos para a sua própria religião. Ok? Isso é positivo. Uso da imagem religiosa na política, isso é negativo. É aquilo que eu disse aqui, né? Hoje em dia há um determinado grupo religioso que está em voga, mas já houve no passado outro grupo religioso que também, então, nenhum grupo religioso, nenhuma religião deve ser hegemônica, nenhuma religião deve ser cobiçada pelos políticos em função de uma troca de favores. E a religião não deve cobiçar o poder político. O poder da religião é outro. É o poder de Deus no indivíduo, do ser superior que controla a vida e a comunidade para que ela seja uma comunidade que seja exemplo e não aspirar ao poder que é temporal, ok? A opinião pública das igrejas na política. Olha, claro que as religiões têm que ter uma palavra na política, porém uma palavra ética dentro dos seus princípios, franca, aberta. Um líder religioso, de repente, ele se vê fazendo propaganda indevida em função de um político, denegrindo a imagem de outros políticos. Um líder religioso não deve denegrir a imagem de políticos. Há erro? Aponte.
prove, comprove. Então, a opinião pública das igrejas na política deve ser o quê? Equilibrada, transparente, coerente, ok? O uso disfarçado da mídia. Eu botei ali TV e jornal, agora quase que está na internet, né? Mas o aspecto negativo é um uso que disfarçado, é um uso errado, né? Manipulado da mídia. Cuidado com a fake news, né? Com as fake news, ok? Comprove na internet, há sites que comprovam se aquela notícia é verdadeira ou não. Procure confirmar e não replique e não distribua. Isso é um uso manipulado da mídia, né? A opinião expressa de forma consciente, aspecto positivo; opinião expressa de forma manipulada, aspecto negativo, ok? Erros a evitar na relação da religião e da política. Eu coloquei ali 4 erros a evitar na relação entre política, estrutura religiosa e estrutura política. Sua influência na sociedade. Quais são os erros a evitar? Primeiro deles eu já mencionei: hegemonia religiosa. É muito fácil, é muito frequente acontecer isso. Aquela religião, religião mais antiga, religião de mais adeptos, religião que tem muitas riquezas, muitos lugares de culto que podem ser templos. Puxa, essa religião tem que ter um espaço maior, ela tem, afinal de contas, ela é a maior, afinal de contas, tem muitos adeptos. Isso é um erro. A religião que aceita isso daí já está reprovando a si mesma, ok? Passando uma imagem negativa para a sociedade. Ela não deveria aceitar privilégios. E se a política está dando esse tipo de privilégio à religião, deve ser contestada pelos eleitores, deve ser contestada juridicamente, socialmente. Então, não pode existir uma religião que tenha vantagens políticas. A relação promíscua, errada, corrupta entre política e religião é quando uma deseja se aproveitar do outro. Religião não pode se aproveitar da política, política não pode se aproveitar da religião. Há uma relação que harmoniosa, dialogal, porque eu disse que política, religião também é política, entendeu? E às vezes o fanatismo político é pior do que o fanatismo religioso, né? Então tem que haver esse cuidado, ok? O Estado é laico. Quando uma religião ou os próprios políticos, para obter vantagens, subvertem esse princípio aí. Às vezes se reclama quando determinada religião se pronuncia: o Estado é laico, mas tem uma lá que quem reclamou dizendo que o Estado é laico vai correr na religião por trás para obter vantagem política. Quantidade de votos. Vai trocar dinheiro por favores. Olha aí. Então o Estado é laico, 2 vias, né? De lá para cá, daqui para lá. Ok? Limites definidos. A religião não deve avaliar o espaço político ou público como espaço de vantagem. Nem a política deve entender a religião como espaço de vantagem, né? Olha, isso pode ser que não aconteça, então a gente tem que ficar de olho. Nós que somos os eleitores, denunciar isso e rejeitar o partido político que pratica isso, rejeitar a ideologia que pratica isso, rejeitar o político e até advertir a religião que pratica esse tipo de comportamento. O Estado não pode nem privilegiar e nem depreciar qualquer religião. Tá bom. Nem depreciar e nem privilegiar. Se ele acha que vai manipular a religião hegemônica a seu favor, já está depreciando todas as outras, né? Por motivos espúrios. O Estado não deve depreciar, nem elevar, nem privilegiar, nem depreciar religião nenhuma. O dever é acolher todas e não se valer de benefícios espúrios, negativos, desonestos, que ele pode, numa hora de eleição, por exemplo, numa hora de vantagem, desejar para si. Ok? Foi um prazer estar com você nessa aula. Não esqueça de clicar na plataforma Eduque e até a próxima.